O éter é praticamente o grupo de molécula orgânica mais enjoado que tem. Eles são sempre moléculas heterogêneas, na qual o átomo de oxigênio vai estar presente entre os átomos de carbono, separando então a molécula em duas partes. E aí, por conta disso, fica muito difícil trabalhar com a nomenclatura dessas moléculas utilizando aquelas regras da IUPAC. Então, nesse caso, é mais comum a gente utilizar nomes próprios para as moléculas do grupo éter. Em relação às ligações intermoleculares, esses éteres mais simples, na qual a gente vai ter poucos átomos de carbono em ambos os lados do oxigênio, essas moléculas vão ser praticamente apolares. Isso porque o átomo de oxigênio presente aqui no meio da molécula, ele vai dar uma diluída na polaridade das ligações presentes na molécula. Então, dessa forma, eles sendo praticamente apolares, eles vão ser muito pouco solúveis em água e também vão apresentar baixas temperaturas de fusão e ebulição. Ou seja, a maioria deles vão ser líquidos à temperatura ambiente, só que vão ser bem voláteis. Ou seja, eles evaporam com facilidade. Dentre as substâncias desse grupo, a mais famosa leva o nome do próprio grupo, que é o éter, também chamado tecnicamente de etoxetano ou éter etílico. É uma molécula que tem um átomo de oxigênio e dois átomos de carbono dispostos de maneira simétrica. Essa substância ela funciona como um anestésico porque ela inibe diversos neurotransmissores no cérebro, como principalmente o GABA e a acetilcolina, resultando na perda de consciência e também na percepção de dor. Então, a partir dos anos 1800, essa substância foi utilizada para fazer cirurgias. Só que ela foi abandonada há um tempinho porque ela causa dependência psicológica, sendo que atualmente o uso dessa substância é proibido. Em relação à nomenclatura, pelas técnicas da IUPAC, a gente vai dividir a molécula em duas partes. Sendo aquela que for menor, você vai identificar a quantidade de carbonos e vai juntá-la com o oxigênio através da terminação oxi. Então, nesse caso aqui, temos dois carbonos, et. Combinado com o oxigênio fica etoxi. E outro lado que for maior, você vai dar aquela nomenclatura padrão para hidrocarbonetos. Então, aqui 3 átomos de carbono próprio, somente ligação simples, e vai colocar a terminação O, ficando então etoxipropano. Como nesse outro do caso aqui, um átomo de carbono, met, junta com o oxigênio ficando metoxi, e a outra parte aqui, etano. Caso ambos os lados do oxigênio sejam simétricos, você vai utilizar a mesma forma. Então, para um, você vai colocar apenas a quantidade de carbonos mais o óxido, e o outro você vai denominar como se fosse o hidrocarboneto. Aqui metoximetano e nessa outra aqui etoxetano, sendo esse o nome técnico do éter comum. Aí, como eu falei no início do vídeo, a nomenclatura dos éteres fica muito difícil por conta da variabilidade das partes conectadas ao átomo de oxigênio. Então, nesses casos, a gente acaba utilizando o nome próprio para a molécula, saindo daquelas regras da IUPAC, ou apenas identificando uma ligação do tipo éter presente no meio da molécula. No caso dos éteres que são simples na sua estrutura, é utilizada também uma outra forma de nomenclatura que não é da IUPAC, mas ela é utilizada comercialmente, sendo a maneira mais comum, que é essa daqui na qual a gente começa o nome da substância com o próprio termo éter. E caso eles sejam simétricos, a gente identifica no nome apenas um lado da molécula, nesse caso aqui é um metano. No final da palavra a gente coloca a terminação ílico, ficando assim éter metílico. Essa outra aqui tem 2 átomos de carbono, então éter etílico. E daquelas moléculas que forem assimétricas, a gente vai começar também com o termo éter e a gente vai separar as partes em ordem alfabética, sendo que em um a gente coloca a terminação il e na outra ílico, ficando dessa forma éter etil metílico e aqui éter etil propílico, devendo colocar então as partes em ordem alfabética. É isso, falou!